A paz do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. A palavra de Deus que iremos meditar nesta manhã é livro de 1 João, capítulo 2, versículos 1 em diante. O versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, João orientando a igreja da Ásia e orientando a todos nós até os dias atuais de hoje, para que nós fiquemos sempre atentos na palavra do Senhor, buscando a não errar, a não pecar, mas se nós viermos a pecar, sabemos de uma coisa, que o advogado, glória a Deus, que temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, pecou, cometeu um erro, Deus nos dá a oportunidade de nós se recuperar na presença dele mais uma vez. O segredo não é pecar e permanecer no pecado, ou seja, nós adormecer dentro deste pecado. Mas se vier a pecar, que saiba que nós temos um advogado fiel e justo no céu para nos defender, que é Jesus Cristo de Nazaré. Bastamos nós tomar a atitude de dizer: Senhor, perdoa-me e não vou buscar a pecar mais, a cometer essa mesma falha. E dali para frente o Senhor Jesus Cristo nos perdoa novamente, glória a Deus, e aí nós estamos de prontidão para se apresentar na presença do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 2 deste capítulo de João diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João aqui, ele é bem sucinto a dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou ele estava aqui afirmando que só tem um meio do ser humano, da igreja, permanecer, glória a Deus, dentro, glória a Deus, da presença de Deus. É através de Jesus Cristo, só Ele é, glória a Deus, o único meio para que todos nós obtenham a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Só Ele é quem fez um sacrifício pelos nossos pecados. O pecado, glória a Deus, de todo o mundo. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Cristo passam a ser considerado como igreja, como corpo de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para todos, em nome de Jesus. É para toda a nação. Só basta nós fazermos a nossa escolha. Por que fazer a nossa escolha? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, essa graça imerecida do Senhor, ela, glória a Deus, ela tem que ser de escolha nossa. Deus não fez um sacrifício na cruz do Calvário e obriga a nós a entrar por ele. Ele deixou para nós o livre-arbítrio para que nós escolhesse entre o bem e o mal. O versículo 3 diz dessa forma: E nisto sabemos que o conhecemos,
se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, João aqui se expressa quase igual à expressão de Jesus. Quando Jesus disse que se os discípulos permanecessem nele, conhecerias a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é esta maravilhosa palavra que revela para nós quem é Jesus, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, o segredo para conhecer a Jesus é guardar os mandamentos que ele nos ensinou. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, irmãos, não podemos confessar que conhecemos a Cristo, que somos de Cristo, mas não guardamos os seus mandamentos. João testifica aqui dizendo que nós não conhecemos a verdade se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor. É o que Jesus falou, que eu acabei de expressar, que quem permanece em Cristo, Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esses são os meios para que todo aquele que nele crê permaneça dentro do sacrifício imerecível que Cristo fez por nós. Porque nós não merecia, mas ele foi levado até a cruz do Calvário, não reclamou, não disse de maneira nenhuma que não queria ir até lá. Mas ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro, para fazer um sacrifício por mim e por você. Nós não merecia, mas ele foi, louvado seja Deus, e aqui estamos nós, testificando dessa maravilhosa graça de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. O versículo 5 diz assim, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, aquele que guarda a palavra do Senhor, o amor de Deus está nele. Louvado seja o nome de Jesus. Estar nele e verdadeiramente aperfeiçoando. Ou seja, precisamos guardar a palavra de Deus, o amor de Deus habita em nós e aí vai nos aperfeiçoando através do Consolador amado, que é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Então, que nós tivemos ciente que todas as vezes que nós buscamos aguardar a palavra do Senhor, o amor de Deus está em nós e vai nos aperfeiçoando, ou seja, nós somos falhos, fracos, mas quem nos aperfeiçoa, glória a Deus, é o amor de Deus, através da habitação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nisso conhecemos que estamos nele. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 6 diz assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, irmãos, andar como Cristo andou. Jesus não fez acepção de pessoa e ele ainda testificou para os seus discípulos, dizendo desta forma, não tenha o evangelho como excepção. Façam como meu Pai, que derrama a chuva sobre justo e injusto, que derrama o seu sol sobre justo e injusto. Ou seja, Deus, o mais que o homem peque, ele nunca se negou-se a dar para o homem aquilo que ele necessitava para sobreviver na face da terra.
Sem o sol, sem a chuva, sem a terra, sem o ar que respiramos, sem a noite e sem o dia, o homem jamais sobreviveria sobre a face da terra. E Deus derrama tudo isso sobre justo e injusto, e buscando sempre que aquele que não tenha se arrependido dos seus atos, o Senhor Deus sempre está buscando em Cristo Jesus que nós venha se arrepender e seguir o Evangelho do Senhor. Seguir a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, em nome de Jesus. O versículo 7 diz assim: Irmãos, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, tudo é por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo tem vários nomes. Jesus Cristo é considerado como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é considerado como a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos encontrar várias referências dando nome ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã, o príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, louvado seja o nome de Jesus. Então, nós precisamos guardar a palavra de Deus, precisamos andarmos como Cristo andou. Por isso que João, glória a Deus, se expressa através do Espírito Santo, dizendo: irmãos, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo, desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Louvado seja o nome de Jesus. Se alguém, irmãos, disser que é cristão, quer ver multidão andando, seguindo ele, e ele não menciona a palavra de Deus, ele coloca sempre alguns componentes no meio da palavra de Deus, não acrediteis, mas buscais a andar pela palavra do Senhor, porque vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal. Glória a Deus. Os inscritos, dê o seu like, faça a sua pergunta, faça o seu comentário. Louvado seja o nome de Jesus. Seu comentário é bem visto por minha pessoa, porque estamos juntos na batalha, aprendendo de Deus através de Cristo Jesus, mas através de cada um de nós, que Deus nos inspira para compreender e entender a sua maravilhosa palavra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.